Lá ama este homem macaco, ela disse. E embora possa sacrificá-lo, é apenas por medo de seu povo. Ela ainda o ama mais, Cad, do que jamais amou. O homem macaco sabe disso, confia nela e porque sabe, há uma solução. Ouça, Cad, enviaremos um ao homem macaco, que lhe dirá que ela vem de lá e que lá instruiu a conduzi-lo para fora de Opar e libertá-lo. Este o conduzirá à nossa emboscada e, quando ele for morto, iremos, muitos de nós, perante lá e a acusaremos de traição. Aquele que conduziu o homem macaco de Opar dirá que lá ordenou a fazê-lo, e os sacerdotes e o povo ficarão muito irados. Então você exigirá a vida de Lá. Será muito fácil e nos livraremos de ambos. Bom dia, exclamou Cad. Faremos isso ao amanhecer do dia seguinte, e antes que o Deus flamejante descanse à noite, ele contemplará uma nova alta sacerdotes em Opa. Naquela noite, Tarzan foi despertado de seu sono por um som vindo de uma das portas de sua cela. Ele ouviu o ferrolho deslizar para trás e a porta rende lentamente ao abrir-se sobre suas antigas dobradiças. Na escuridão profunda, ele não conseguia discernir nenhuma presença, mas ouviu o movimento furtivo de pés calçados com sandálias sobre o piso de concreto. E então, vindo da escuridão, seu nome foi sussurrado, em voz feminina. Estou aqui, respondeu ele. Quem é o senhor e o que deseja de Tarzan dos macacos? Sua vida corre perigo, respondeu a voz. Venha, siga-me. Quem o enviou? Exigiu o homem macaco, suas narinas sensíveis buscando uma pista sobre a identidade do visitante noturno. Mas o ar estava tão carregado com o odor pungente de algum perfume forte com o qual o corpo da mulher parecia ter sido ungido, que não havia nenhuma pista distintiva pela qual ele pudesse julgar se ela era uma das sacerdotisas que ele conhecera em suas visitas anteriores ao par, ou uma completa estranha para ele. Lá me enviou, ela disse, para conduzi-lo das profundezas de Opar à liberdade do mundo exterior, além dos muros da cidade. Tanteando na escuridão, ela finalmente o encontrou. Aqui estão suas armas, disse ela, entregando-as a ele. Então tomou sua mão, virou-se e o conduziu para fora da masmorra, através de um longo e sinuoso corredor igualmente escuro, descendo lances de escadas de concreto antigas, por passagens e corredores, abrindo e fechando porta após porta que rangiam e gemiam sobre dobradiças enferrujadas. Não era possível a Tarzan estimar a distância percorrida nem a direção seguida. Ele havia obtido informações suficientes de Dulce, quando esta lhe trouxe a comida, para acreditar que em lá ele tinha uma amiga que o ajudaria, pois Dulce lhe dissera que o salvara de Cad quando este o encontrara inconsciente no Boma deserto dos europeus que o drogaram e o abandonaram. E assim, tendo a mulher dito que vinha de lá, Tarzan a seguiu de bom grado. Ele não pôde deixar de recordar a profecia de Jane sobre os males que poderia esperar que lhe acontecessem caso persistisse em empreender esta terceira viagem ao par, e questionou-se se, afinal, sua esposa não estaria certa, e que ele jamais escaparia das garras dos fanáticos sacerdotes do Deus flamejante. Ele, é claro, não esperava entrar em Opar, mas parecia pairar sobre a cidade amaldiçoada um demônio guardião que ameaçava a vida de quem ousasse se aproximar do local proibido ou arrancar dos esquecidos cofres do tesouro uma parte de seu grande acervo. Por mais de uma hora, seu guia o conduziu pelas trevas estígias de passagens subterrâneas, até que, subindo uma escadaria, emergiram no centro de um agrupamento de arbustos, através dos quais a pálida luz da lua era mal discernível. O ar fresco, contudo, indicava que haviam alcançado a superfície do solo, e agora a mulher, que não havia proferido uma palavra desde que o conduziu para fora de sua cela, prossegue em silêncio, seguindo uma trilha tortuosa que serpenteava para cá e para lá de maneira errática por uma densa floresta sufocada por vegetação rasteira, sempre em direção ascendente. Pela posição das estrelas e da lua, e pela tendência ascendente da trilha, Tarzan sabia que estava sendo conduzido às montanhas que se erguem atrás de Opar, um lugar que ele jamais cogitara visitar, uma vez que a região parecia acidentada e inóspita, e improvável de abrigar caça como a que Tarzan mais apreciava. Ele já estava surpreso com a natureza da vegetação, pois havia imaginado as colinas estéreis, exceto por árvores raquíticas e arbustos magros. Enquanto prosseguiam em seu caminho, subindo cada vez mais, a lua elevou-se no céu, até que sua luz suave revela-se mais claramente aos olhos aguçados do homem macaco a topografia do país que estavam atravessando. Foi então que ele percebeu que estavam ascendendo por uma garganta estreita e densamente arborizada, e compreendeu por que a vegetação espessa havia sido invisível da planície antes de Opar. Naturalmente pouco comunicativo, o silêncio da mulher não causou nenhuma impressão particular em Tarzan. Se ele tivesse algo a dizer, deveria tê-lo dito, e da mesma forma ele assumiu que não havia necessidade de ela falar, a menos que houvesse uma boa razão para fazê-lo, pois aqueles que viajam longe e rápido não têm fôlego para desperdiçar em conversas. As estrelas orientais desvaneciam-se com o primeiro prenúncio da alvorada iminente,
quando os dois subiram apressadamente uma margem íngreme que formava a extremidade superior da ravina, emergindo em terreno relativamente plano. À medida que avançavam, o céu clareou, e logo a mulher parou na borda de uma declividade. Com o amanhecer, Tarzan viu abaixo de si uma bacia arborizada no coração da montanha, e, vislumbrando através das árvores, a uma distância estimada entre 2 e 3 quilômetros, os contornos de um edifício que brilhava e cintilava sob a luz do novo sol. Então, ele se virou e olhou para seu companheiro, e surpresa e consternação estavam estampadas em seu rosto, pois, diante dele, estava lá, a alta sacerdotisa de Opar. Senhor, exclamou ele, agora, de fato, Kaj terá a desculpa de que Dut disse que procurava eliminá-lo. Ele nunca terá a oportunidade de me tirar do caminho, respondeu-la, pois jamais retornarei a Opar. Nunca mais retorne a Opar. Então, para onde o senhor está indo? Ele exclamou. Aonde o senhor pode ir? Eu irei com você, ela respondeu. Não peço que me ame, peço apenas que me afaste de Opar e dos inimigos que desejam me matar. Não havia outra alternativa. Manu, o macaco, ouviu-os conspirando e veio a mim, contando-me tudo o que fariam. Quer eu o tenha salvo ou sacrificado, tudo teria sido o mesmo para mim. Estavam determinados a me eliminar, para que eu a pudesse ser alta sacerdotisa e Kad-rei de Opar. Mas eu não deveria tê-lo sacrificado, Tarzan, sob nenhuma circunstância. E esta, então, pareceu a única maneira pela qual ambos poderíamos ser salvos. Não poderíamos ir para o norte ou para o oeste através da planície de Opar, pois Kad colocou guerreiros em emboscada para emboscá-lo, e embora o senhor seja Tarzan um lutador poderoso, eles o dominariam por sua própria quantidade e o matariam. Mas para onde o senhor está me levando? Perguntou Tarzan. Escolhi o menor de dois males, nessa direção jaz um país desconhecido, repleto para nós, oparianos, de lendas sobre monstros terríveis e povos estranhos. Nunca um opariano se aventurou aqui e retornou a Opar. Mas se existe em todo o mundo uma criatura que pudesse vencer este vale desconhecido, seria você, Tarzan dos macacos. Mas, que o senhor nada sabe sobre este país ou seus habitantes, indagou Tarzan. Como é que conhece tão bem a trilha que leva até ele? Conhecemos bem a trilha até o cume, mas essa é a distância máxima que já percorri. Os grandes símios e os leões utilizam esta trilha quando descem para Opar. Os leões, naturalmente, não podem nos dizer aonde leva, e os grandes primatas não o farão, pois geralmente estamos em guerra com eles. Ao longo desta trilha, eles descem para Opar para roubar nosso povo, e nesta trilha nós aguardamos para capturá-los, pois frequentemente oferecemos um grande macaco em sacrifício ao Deus flamejante. Ou melhor, esse era nosso costume anterior, mas por muitos anos eles têm sido cautelosos demais para nós, o preço sendo do outro lado, embora não saibamos com que propósito eles roubam nosso povo, a menos que seja para comê-los. Eles são uma raça muito poderosa, superiores aos Bolgani, os gorilas, e infinitamente mais astutos, pois, assim como há sangue de macaco em nossas veias, há sangue humano nas veias desses grandes símios que habitam o vale acima de Opar. Por quê? Lá, devemos passar por este vale para escapar de Opar. Deve haver alguma outra maneira. Não há outra maneira. Tarzan dos macacos, respondeu ela. As avenidas que atravessam o vale são guardadas pelo povo de Kad. Nossa única chance de escapar reside nesta direção, e eu trouxe pela única trilha que atravessa as escarpadas falésias que guardam Opar ao sul. Atravessaremos ou contornaremos este vale em uma tentativa de encontrar uma passagem pela montanha e descer pelo outro lado. O homem macaco permaneceu parado, contemplando a bacia arborizada abaixo deles, sua mente ocupada com os problemas do momento. Se estivesse sozinho, não teria vindo por este caminho, pois confiava suficientemente em sua própria proeza para acreditar que poderia ter atravessado o vale de Opar com relativa segurança, independentemente dos planos de Kad em contrário. Mas ele não estava sozinho. Ele agora precisava pensar em lá, e percebeu que, em seus esforços para salvá-lo, ela o havia colocado sob uma obrigação moral que ele não poderia desconsiderar. Contornar a bacia, mantendo-se o mais distante possível do edifício, que ele podia ver à distância, parecia o curso mais sensato a seguir, uma vez que, naturalmente, seu único propósito era encontrar uma maneira de atravessar a montanha e sair deste país inóspito. Mas os vislumbres que ele teve do edifício, meio oculto como estava entre a folhagem de grandes árvores, despertaram sua curiosidade a tal ponto que sentiu uma vontade quase irresistível de investigar. Ele não acreditava que a bacia fosse habitada por outros seres além de animais selvagens, e atribuía a construção que via a obra de um povo extinto ou desaparecido, contemporâneo dos antigos atlantes que haviam construído Opar, talvez, construída pelos próprios oparianos originais, mas agora esquecida por seus descendentes. Os vislumbres que ele teve do edifício sugeriam tamanho e magnificência dignos de um palácio. O homem macaco não conhecia o medo,
embora possuísse, em razoável medida, a cautela inerente a todas as feras, ele não teria hesitado em confrontar sua astúcia e proeza contra as ordens inferiores, por mais ferozes que pudessem ser, pois, ao contrário do homem, elas não poderiam se unir para sua ruína. Mas, caso homens decidissem caçá-lo em grande número, ele sabia que um perigo real o confrontaria e que, diante da força e inteligência combinadas deles, a sua própria poderia não lhe ser suficiente. No entanto, ele raciocinava que havia pouca probabilidade de a bacia ser habitada por seres humanos. Sem dúvida, uma investigação mais aprofundada do edifício que avistava revelaria que se tratava apenas de uma ruína abandonada, e que os inimigos mais formidáveis que encontraria seriam os grandes macacos e os leões. De nenhum desses ele tinha receio. Com o primeiro, era até razoável imaginar que pudesse estabelecer relações amistosas. Acreditando, como acreditava, que deveria procurar uma saída da bacia em seu lado oposto, era natural que desejasse escolher a rota mais direta através da bacia. Portanto, suas inclinações para explorar o vale foram secundadas por considerações de velocidade e conveniência. Venha, disse ele a ela, e começou a descer a encosta que levava à bacia, na direção do edifício à frente deles. O senhor não vai por ali, ela exclamou, surpresa. Por que não? Ele disse, é o caminho mais curto através do vale, e, tanto quanto posso julgar, nossa trilha sobre as montanhas tem mais probabilidade de seguir nessa direção do que em qualquer outra. Mas receio que sim, disse ela. Somente o Deus flamejante sabe que horrores espreitam nas profundezas da floresta abaixo de nós. Somente Numa e os Mangani, disse ele. Destes, não precisamos ter receio. Você não teme nada, ela disse. Mas eu sou apenas uma mulher. Só podemos morrer uma vez, respondeu Tarzan. E essa vez devemos morrer. Teme constantemente, então não o evitaria e tornaria a vida miserável. Seguiremos, então, pelo caminho mais curto, e talvez vejamos o suficiente para que o risco valha a pena. Eles seguiram uma trilha bem desgastada em direção ao fundo, entre a vegetação rasteira, com as árvores aumentando em tamanho e número à medida que se aproximavam do fundo da bacia, até que, finalmente, caminhavam sob a folhagem de uma grande floresta. O vento que havia estava a seu favor, e o homem macaco, embora se movesse com uma marcha balanceada, estava constantemente alerta. Sobre a terra compactada da trilha, havia poucos sinais que indicassem a natureza dos animais que haviam passado por ali, mas aqui e ali o rastro de um leão era evidente. Várias vezes Tarzan parou e escutou. Frequentemente erguia a cabeça e suas narinas sensíveis se dilatavam enquanto procurava o que quer que o ar circundante pudesse lhe oferecer. Acho que há homens neste vale, disse ele em seguida. Há algum tempo. Tenho quase certeza de que estamos sendo observados. Mas quem quer que esteja nos perseguindo é incrivelmente astuto, pois só consigo sentir a mais tênue sugestão de outra presença. Lá olhou ao redor apreensivamente e aproximou-se dele. Não vejo ninguém, disse ela, em voz baixa. Eu também não, respondeu ele. Também não consigo captar nenhum rastro olfativo bem definido, mas tenho certeza de que alguém está nos seguindo. Alguém ou algo que persegue por meio do olfato, e é astuto o suficiente para esconder seu rastro de nós. É mais do que provável que, seja o que for, esteja passando pelas árvores, a uma altura suficiente para manter seu rastro de odor sempre acima de nós. O ar está propício para isso, e mesmo que ele estivesse a montante de nós, talvez não conseguíssemos sentir seu cheiro. Espere aqui, vou verificar. E ele se balançou levemente para os galhos de uma árvore próxima e subiu com a agilidade de Manu, o macaco. Um momento depois, ele desceu para o lado da moça. Eu estava certo, disse ele, há alguém, ou algo, não muito longe daqui, mas, se é homem ou Mangani, não posso dizer, pois o odor é estranho para mim, sugerindo nenhum, nem outro, e ambos ao mesmo tempo. Mas dois podem jogar esse jogo. Entre, e ele ergueu a menina sobre o ombro, e em um instante, a carregou para o alto das árvores. A menos que ele esteja suficientemente próximo para nos observar, o que duvido, disse ele. Nossos rastros serão levados sobre sua cabeça e levará algum tempo até que ele possa retomá-los, a menos que seja sábio o suficiente para subir a um nível superior. Lá maravilhou-se com a força do homem macaco, que a carregava com facilidade de árvore em árvore, e com a velocidade com que ele percorria a trilha oscilante e frondosa. Por meia hora ele prosseguiu, e então, subitamente, parou, equilibrando-se no alto de um galho oscilante. Veja, ele disse, apontando para frente e para baixo deles. Na direção que ele indicou, a garota viu, através da folhagem densa, um pequeno complexo fortemente fortificado, no qual havia uma dúzia de cabanas que imediatamente prenderam sua atenção surpresa, e não menos curiosidade despertou no homem macaco que ele vislumbrou vagamente através da folhagem. Eram, evidentemente, cabanas, mas pareciam mover-se para lá e para cá no ar,
algumas movendo-se suavemente para trás e para frente, enquanto outras saltavam para cima e para baixo em agitação mais ou menos violenta. Tarzan balançou-se para uma árvore mais próxima e desceu para um galho resistente, no qual desceu-la de seus ombros. Então, ele se aproximou furtivamente, com a garota o seguindo, pois ela, assim como os demais oparianos, era ligeiramente arborícola. Chegaram, então, a um ponto em que podiam ver claramente a aldeia abaixo deles, e imediatamente o aparente mistério das cabanas dançantes foi explicado. Eram do tipo colmeia, como usa muitas tribos africanas, e mediam cerca de 2 metros de diâmetro por 2 a 3 metros de altura, mas, em vez de repousarem no chão, cada cabana era suspensa por uma grossa corda de grama, semelhante a um cabo, a um galho de uma das várias árvores gigantes que cresciam dentro da paliçada. Do centro da parte inferior de cada cabana, partia outra corda mais leve. De sua posição acima deles, Tarzan não viu aberturas em nenhuma das cabanas suficientemente grandes para admitir o corpo de um homem, embora houvesse várias aberturas com 4 ou 5 polegadas de diâmetro nas laterais de cada cabana, a cerca de 1 metro do chão. No terreno, dentro do complexo, estavam vários dos habitantes da aldeia, se a pequena coleção de casas balançantes pudesse ser dignificada por tal nome. Nem as pessoas eram menos estranhas a Tarzan do que seus peculiares domicílios. Era evidente que eram negros, mas de um tipo totalmente desconhecido pelo homem macaco. Todos estavam nus e sem qualquer ornamentação, exceto algumas pinceladas de cor, aparentemente colocadas aleatoriamente em seus corpos. Eram altos e pareciam muito musculosos, embora suas pernas parecessem muito curtas e seus braços longos demais para uma simetria perfeita, enquanto seus rostos eram quase bestiais em contorno, com mandíbulas exageradamente prognatas e, acima de suas sobrancelhas espessas, não havia testa, o crânio recuando em um plano quase horizontal até um ponto enquanto Tarzan os observava. Viu outro descer por uma das cordas que pendiam da parte inferior de uma cabana, e imediatamente compreendeu o propósito das cordas e a localização das entradas das habitações. As criaturas agachadas sobre os calcanhares estavam se alimentando. Vários tinham ossos dos quais arrancavam a carne crua com seus grandes dentes, enquanto outros comiam frutas e tubérculos. Havia indivíduos de ambos os sexos e de várias idades, desde a infância até a maturidade, mas nenhum parecia muito idoso. Eram praticamente sem pelos, exceto por mechas esparsas e avermelhadas sobre suas cabeças. Eles falavam pouco, e então, em tons que se assemelhavam ao rosnar de bestas, nenhuma vez, enquanto Tarzan os observava, ele viu um rir ou mesmo sorrir, o que, de todos os seus traços, os tornava mais diferentes do nativo africano médio. Embora os olhos de Tarzan buscassem o recinto com atenção, ele não viu nenhuma indicação de utensílios de cozinha ou de qualquer fogo. No chão ao redor deles jaziam suas armas, lanças curtas semelhantes a dados e uma espécie de machado de batalha com uma lâmina de metal afiada. Tarzan dos macacos alegrou-se por ter vindo por este caminho, pois isso lhe permitiu ver um tipo de nativo que ele jamais sonhara existir, um tipo tão inferior que beirava a brutalidade. Mesmo os Vasdons de Paudon estavam muito mais avançados na escala evolutiva em comparação a estes. Ao observá-los, não pôde deixar de se perguntar se eram suficientemente inteligentes para fabricar as armas que possuíam, as quais, mesmo à distância, pôde constatar que eram de fino acabamento e design. Suas cabanas também pareciam bem e engenhosamente construídas, enquanto a paliçada que circundava o pequeno complexo era alta, forte e bem construída, evidentemente com o propósito de protegê-los dos leões que infestavam a bacia. Enquanto Tarzan e lá observavam aquelas pessoas, perceberam a aproximação de alguma criatura vinda de sua esquerda, e, um instante depois, viram um homem semelhante aos do composto balançar em uma árvore que se projetava sobre a paliçada e cair dentro dela. Os demais reconheceram sua chegada com olhares pouco mais que indiferentes. Ele se aproximou e, agachando-se entre eles, parecia estar lhes contando algo, e embora Tarzan não pudesse ouvir suas palavras, julgou por seus gestos e pela linguagem de sinais que usava para complementar sua fala escassa, que ele estava contando a seus companheiros sobre as estranhas criaturas que havia visto na floresta pouco antes, e o homem macaco imediatamente julgou que este era o mesmo que ele havia percebido que os estava seguindo, e a quem ele havia conseguido despistar. A narração evidentemente os excitou, pois alguns deles se levantaram, e, saltando para cima e para baixo com os joelhos dobrados, batiam grotescamente os braços contra os lados. As expressões em seus rostos mal se alteraram, e após um momento cada um voltou a agachar-se como antes. Foi enquanto estavam assim ocupados que ecoou pela floresta um grito estridente que despertou na mente do homem macaco muitas memórias selvagens. Bolgani, ele sussurrou para lá, é um dos grandes primatas, disse ela, e estremeceu. No momento, eles o viram descendo a trilha da selva em direção ao complexo. Um gorila enorme,
mas um gorila como Tarzan dos macacos jamais havia visto antes. De estatura quase gigantesca, a criatura caminhava ereta com a passada de um homem, sem jamais tocar os nós dos dedos no chão. Sua cabeça e face eram quase as de um gorila, e ainda assim havia uma diferença. Como Tarzan pôde notar à medida que a criatura se aproximava, era Bolgani, com a alma e o cérebro de um homem. Nem era só isso que tornava a criatura surpreendente e única. Mais estranho talvez do que qualquer outra coisa era o fato de que ele usava ornamentos, e que ornamentos! Ouro e diamante cintilavam contra sua pelagem espessa. Acima dos cotovelos havia inúmeras pulseiras e tornozeleiras em suas pernas, enquanto de um cinturão em sua cintura pendia, na frente e atrás, uma longa faixa estreita que quase tocava o chão e parecia ser inteiramente construída de lantejoulas douradas cravejadas de pequenos diamantes. Nunca antes John Clayton, Lord Greystoke, havia testemunhado tal exibição de opulência bárbara, nem mesmo entre as joias de Opar uma riqueza tão grande de pedras preciosas. Imediatamente após o horrendo grito ter rompido o silêncio comparativo da floresta, Tarzan notou seus efeitos sobre os moradores do complexo. Instantaneamente, eles se levantaram. As mulheres e crianças se apressaram para trás dos troncos das árvores ou subiram pelas cordas para suas gaiolas oscilantes, enquanto alguns dos homens avançavam em direção ao que Tarzan agora via ser o portão do complexo. Fora deste portão, o gorila parou e novamente ergueu a voz, mas desta vez em discurso, em vez de seu grito horrendo. No terceiro dia, Tarzan morrera sob minha faca. À medida que o enorme gorila antropomórfico entrava no recinto, os guerreiros fecharam o portão e recuaram respeitosamente enquanto ele avançava para o centro da aldeia, onde permaneceu por um momento, observando o entorno. Onde estão as Xis e os Subalus? Ele perguntou, secamente. Ligue para eles. As mulheres e as crianças devem ter ouvido a ordem, mas não saíram de seus esconderijos. Os guerreiros moviam-se inquietos, evidentemente divididos pelas emoções conflitantes do medo da criatura que havia emitido a ordem, e a relutância em cumprir seus comandos. Chame-os, repetiu ele, ou vá buscá-los. Mas, por fim, um dos guerreiros reuniu a coragem para se dirigir a ele. Esta aldeia já forneceu uma mulher dentro da lua, disse ele. É a vez de outra aldeia. Silêncio, rugiu o gorila homem, avançando ameaçadoramente em sua direção. É um Gomangani imprudente ao ameaçar a vontade de um Bolgani. Falo com a voz de Numa, o imperador, obedeça ou morra. Tremendo, o negro virou-se e chamou as mulheres e crianças, mas nenhuma respondeu ao seu chamado. O Bolgani gesticulou impacientemente. Vá buscá-los, ele exigiu, e os negros, encolhendo-se, moveram-se tacitunamente pelo pátio em direção aos esconderijos de suas mulheres e filhos. Em seguida, retornaram, arrastando-os consigo, às vezes pelos braços, mas geralmente pelos cabelos. Embora parecessem relutantes em entregá-los, não demonstraram gentileza alguma para com eles, nem qualquer indicação de afeto. A atitude deles em relação a eles, no entanto, foi explicada a Tarzan pelas palavras seguintes do guerreiro que havia falado anteriormente. Grande Bolgani, disse ele, dirigindo-se ao gorila homem, se Numa sempre levar desta aldeia, em breve não haverá mulheres suficientes para os guerreiros daqui, e haverá muito poucas crianças, e em pouco tempo não restará nenhum de nós. O que diz respeito a isso? Rosnou o gorila homem. Já existem muitos Gomangani no mundo. Para que outro propósito foram criados senão para servir Numa, o imperador, e seu povo escolhido, os Bolgani? Enquanto falava, examinava as mulheres e crianças, beliscando-lhes a carne e batendo em seus peitos e costas. Em seguida, ele retornou a uma mulher relativamente jovem, com uma criança pequena sentada em seu quadril. Este servirá, disse ele, arrebatando a criança de sua mãe e arremessando-a com brutalidade através do pátio, onde ela jazia contra a face da paliçada, gemendo lastimosamente, talvez, quebrada e moribunda. A pobre e estúpida mãe, aparentemente mais fera do que humana, permaneceu por um momento tremendo em muda angústia, e então começou a correr em direção ao seu filho. Mas o gorila homem agarrou-a com uma de suas grandes mãos e a jogou no chão. Simultaneamente, surgiu da folhagem silenciosa acima deles o grito feroz e terrível do gorila desafiador. Em pavor, os negros simples lançavam olhares aterrorizados para cima, enquanto o homem-gorila erguia seu rosto horrendo em fúria rosnante em direção ao autor do grito bestial. Balançando em um galho frondoso, eles contemplaram uma criatura como nenhuma que jamais tivessem visto antes, um homem branco, um Tarmangani, com a pele tão lisa quanto o corpo de a serpente. No instante em que olharam, viram a mão do estranho impulsionar a lança para a frente, e o dardo, veloz como o pensamento, enterrar-se no peito do Bolgani. Com um único grito de raiva e dor, o gorila homem desabou na terra, onde se debateu espasmodicamente por um momento, e em seguida, permaneceu imóvel, em morte. O homem macaco não nutria grande apreço pelos Gomangani como raça,
mais inerente ao seu cérebro e coração inglês estava o espírito de jogo limpo, que o impulsionava a defender espontaneamente a causa dos fracos. Por outro lado, Bolgani era seu inimigo hereditário. Sua primeira batalha fora contra Bolgani, e sua primeira morte. Os pobres negros ainda estavam paralisados de espanto quando ele desceu da árvore e aterrissou entre eles. Recuaram aterrorizados e, simultaneamente, ergueram suas lanças ameaçadoramente contra ele. Sou amigo, disse ele. Eu sou Tarzan dos macacos. Abaixem suas lanças. Em seguida, ele se virou e retirou sua própria arma do corpo de Bolgani. Quem é esta criatura que pode entrar em sua aldeia, matar seus balos e roubar suas x? Quem é ele? Que você não ousa atravessá-lo com suas lanças? Ele é um dos grandes Bolgani, disse o guerreiro, que parecia ser o porta-voz e líder da aldeia. Ele é um dos escolhidos de Numa, o imperador, e quando não souber que ele foi morto em nossa aldeia, todos nós morreremos pelo que você fez. Quem é Numa? Exigiu o homem macaco, para quem Numa, na linguagem dos grandes macacos, significava apenas leão. Numa é o imperador, respondeu o negro, que vive com os Bolgani no Palácio de Diamantes. Ele não se expressou apenas com estas palavras, pois a linguagem escassa dos grandes símios, mesmo amplificada pela inteligência superior e maior desenvolvimento dos oparianos, ainda é extremamente primitiva. O que ele realmente dissera era algo mais próximo de Numa, o rei dos reis, que vive na cabana real de pedras brilhantes, o que transmitiu à mente do homem macaco a impressão fiel do fato. Numa, evidentemente, era o nome adotado pelo rei dos Bolgani, e o título imperador indicava apenas sua preeminência entre os chefes. No instante em que Bolgani caiu, a mãe enlutada correu para a frente e tomou seu filho ferido em seus braços. Ela se agachou agora contra a paliçada, aconchegando-a ao peito e cantando suavemente para acalmar seus gritos, que Tarzan de repente descobriu serem mais resultado de susto do que de ferimento. A princípio, a mãe havia se assustado quando ele tentou examinar a criança, afastando-se e mostrando suas presas de luta, de maneira muito semelhante a uma fera selvagem. Mas, naquele momento, pareceu surgir em seu cérebro entorpecido a percepção de que aquela criatura havia salvo de Bolgani, que ele havia permitido que ela recuperasse seu bebê e que não estava fazendo nenhum esforço para prejudicar nenhum dos dois. Finalmente convencido de que a criança estava apenas machucada, Tarzan voltou-se novamente para os guerreiros, que conversavam entre si em um pequeno grupo agitado a poucos passos de distância. Ao vê-lo avançando, eles se espalharam em semicírculo e ficaram de frente para ele. Os Bolgani nos enviaram e nos matarão a todos, disseram eles, quando souberem o que aconteceu em nossa aldeia, a menos que lhes entreguemos a criatura que lançou a lança. Portanto, Tarmangani, o senhor irá conosco ao Palácio dos Diamantes, e lá o entregaremos aos Bolgani, e talvez Numa nos perdoe. O homem macaco sorriu. Que tipo de criatura os simples negros o consideravam, para acreditar que ele se deixaria facilmente conduzir às mãos vingadoras de Numa, o imperador dos Bolgani? Embora estivesse plenamente ciente do risco que correrá ao entrar na aldeia, sabia também que, por ser Tarzan dos macacos, havia uma maior probabilidade de conseguir escapar do que de ser capturado. Ele já havia enfrentado lanceiros selvagens antes e sabia precisamente o que esperar em caso de hostilidades. Preferia, no entanto, fazer as pazes com essas pessoas, pois tinha em mente encontrar algum meio de interrogá-las assim que descobrisse sua aldeia escondida nesta floresta selvagem. Espere, disse ele, então, você traria um amigo que entra em sua aldeia para protegê-lo de um inimigo. Não o mataremos, Tarmangani. Nós o levaremos a Bolgani para Numa, o imperador. Mas isso daria no mesmo, retrucou Tarzan, pois sabe muito bem que Numa, o imperador, mandará me matar. Não podemos ajudar com isso, respondeu o porta-voz. Se pudéssemos salvá-lo, faríamos isso, mas quando os Bolgani descobrirem o que aconteceu em nossa aldeia, seremos nós que sofreremos, a menos que, talvez, se contente em puni-lo em nosso lugar. Mas porque eles precisam saber que o Bolgani foi morto em sua aldeia? Perguntou Tarzan. Eles não verão o corpo dele na próxima vez que vierem? Perguntou o porta-voz. Não. Se você remover o corpo dele, respondeu Tarzan. Os negros coçaram a cabeça. Em suas mentes obtusas e ignorantes, não havia surgido qualquer sugestão de solução para seus problemas. O que o estranho disse era verdade. Somente eles e ele sabiam que Bolgani havia sido morto dentro de sua paliçada. Remover o corpo, então, seria remover toda a suspeita de sua aldeia. Mas para onde deveriam levá-lo? Eles fizeram a pergunta a Tarzan. Eu me encarregarei de eliminá-lo por você, respondeu o Tarmangani. Responda minhas perguntas com sinceridade e prometo levá-lo e me desfazer dele de tal maneira que ninguém saberá como morreu, nem onde. Quais são suas perguntas? Perguntou o porta-voz. Sou estrangeiro em seu país. Estou perdido aqui,
Respondeu o homem macaco, e eu encontraria uma saída do vale naquela direção. E ele apontou para o sudeste. O negro balançou a cabeça. Pode haver uma saída do vale naquela direção, disse ele. Mas o que está além nenhum homem sabe. Nem eu sei se há uma saída ou se há algo além. Dizem que tudo é fogo além da montanha. E ninguém ousa ir ver. Quanto a mim, nunca estive longe da minha aldeia no máximo. Há uma jornada de marcha para caçar animais para os Bolgani e para colher frutas, nozes e bananas para eles. Se houver uma saída, eu não a conheço, nem ousaria qualquer homem tomá-la. Caso existisse, ninguém jamais deixa o vale. Perguntou Tarzan. Não sei o que os outros fazem, respondeu o porta-voz, mas os desta aldeia jamais deixam o vale. O que se encontra naquela direção? Perguntou Tarzan, apontando para o pá. Não sei, respondeu o negro, apenas que, às vezes, os Bolgani vêm daquela direção, trazendo consigo criaturas estranhas, homens pequenos com pele branca e muito cabelo, com pernas curtas e tortas e braços longos. E às vezes, mulheres brancas, que não se parecem nada com os estranhos e pequenos Tarmangani. Mas de onde os obtêm? Não sei, nem jamais nos dizem. Estas são todas as perguntas que deseja fazer. Sim, é tudo, respondeu Tarzan, percebendo que não conseguiria obter nenhuma informação daqueles aldeões ignorantes, percebendo que precisava encontrar sua própria saída do vale, e sabendo que poderia fazê-lo de forma muito mais rápida e segura se estivesse sozinho, decidiu sondar os negros em relação a um plano que lhe ocorrerá, se eu retirar o Bolgani, para que os outros não saibam que ele foi morto em sua aldeia. O senhor me tratará como amigo? Ele perguntou. Sim, respondeu o porta-voz. Então, disse Tarzan, você guardará aqui para mim a minha fêmea branca até que eu retorne à sua aldeia. Pode escondê-la em uma de suas cabanas se um Bolgani aparecer, e ninguém precisará saber que ela está entre vocês. O que você diz? Os negros olharam ao redor. Não a vemos, disse o porta-voz. Onde ela está? Se prometer protegê-la e escondê-la, eu a trarei aqui, respondeu o homem macaco. Não a prejudicarei, disse o chefe, mas não sei quanto aos outros. Tarzan voltou-se para os demais, que estavam reunidos. Ouvindo, vou trazer minha companheira para sua aldeia, disse ele, e vocês vão escondê-la, alimentá-la e protegê-la até que eu retorne. Retirarei o corpo de Bolgani, para que nenhuma suspeita recaia sobre vós, e quando retornar espero encontrar minha companheira segura. E ilesa. Ele havia considerado melhor descrevê-la como sua companheira, pois assim poderiam entender que ela estava sob sua proteção, e caso sentissem gratidão ou medo por ele, lá estaria mais segura. Erguendo o rosto em direção à árvore onde ela se escondia, ele chamou-la para descer, e um momento depois ela desceu pelos galhos inferiores de uma das árvores do recinto e caiu nos braços de Tarzan. É ela, disse ele aos negros reunidos. Guardem-na bem e escondam-na dos Bolgani. Se, ao meu retorno, eu constatar que algum mal lhe aconteceu, levarei a notícia aos Bolgani de que foi o senhor quem fez isso. E ele apontou para o cadáver do gorila humano. Lá voltou-se para ele, com um apelo, um medo visível em seus olhos. Você não vai me deixar aqui? Ela perguntou. Temporariamente apenas, respondeu Tarzan. Essas pessoas pobres temem que, se a morte dessa criatura for rastreada até sua aldeia, todas sofrerão a ira de seus semelhantes, e por isso prometi que removeria as evidências de forma a direcionar a suspeita para outro lugar. Se estiverem suficientemente avançados na escala evolutiva para abrigar sentimentos de gratidão, o que duvido, sentir-se-ão obrigados a mim por ter matado essa fera, bem como por evitar que a suspeita recaia sobre eles. Por essas razões, eles deveriam protegê-lo, mas, para garantir ainda mais a segurança, apelei também ao medo que sentem dos Bolgani, uma característica que sei que possuem. Tenho certeza de que estará tão segura aqui quanto estaria comigo até que eu retorne. Caso contrário, não a deixaria. Mas sozinho posso viajar muito mais rápido, e enquanto estiver ausente pretendo encontrar uma saída deste vale. Então retornarei para buscá-lo e juntos poderemos escapar facilmente, ou pelo menos com maior garantia de sucesso do que se vagueássemos lentamente juntos. O senhor retornará? Ela perguntou, com uma nota de medo, saudade e apelo em sua voz. Voltarei, respondeu ele, e voltando-se para os negros, desocupem uma destas cabanas para minha companheira, e certifiquem-se de que ela não seja molestada, e que lhe seja fornecido alimento e água. E lembrem-se do que eu disse, a segurança dela depende a vida de vocês. Inclinando-se, Tarzan ergueu o gorila homem morto sobre o ombro, e os negros simples maravilharam-se com sua proeza. Dotados de grande força física, nenhum deles teria vacilado sob o peso de Bolgani. Contudo, este estranho Tarmangani caminhava com facilidade sob seu fardo, e quando abriram o portão na paliçada, ele trotou pela trilha da selva como se não carregasse nada além de seu próprio corpo. Um momento depois,
Ele desapareceu em uma curva e foi engolido pela floresta. Lá voltou-se para os negros. Preparem minha cabana, disse ela, pois estava muito cansada e ansiava por descansar. Observavam-na com desconfiança e cochichavam entre si. Era evidente para ela que havia uma divergência de opiniões entre eles, e logo, a partir de fragmentos de conversas que ouviu, percebeu que, enquanto alguns dos negros eram favoráveis a obedecer às ordens de Tarzan implicitamente, havia outros que se opunham veementemente e desejavam livrar sua aldeia dela, para que não fosse descoberta ali pelos Bolgani, e os Aldeões fossem punidos em consequência. Seria melhor, ouviu uma das pessoas negras dizer, entregá-la aos Bolgani imediatamente e dizer a eles que vimos seu companheiro assassinar o mensageiro de Numa. Diremos que tentamos capturar o Tarmangani, mas ele escapou, e que só conseguimos apreender sua companheira. Assim conquistaremos o favor de Numa, e talvez ele não leve tantas de nossas mulheres e crianças. Mas o Tarmangani é ótimo, respondeu um dos outros. Ele é ainda mais poderoso do que Bolgani. Ele seria um inimigo terrível, e como é provável que os Bolgani não acreditem em nós, teríamos então não apenas eles, mas também os Tarmangani para temer. Você está certo, exclamou-la. O Tarmangani é grandioso. Será muito melhor para o senhor tê-lo como amigo do que como inimigo. Com uma única mão, ele luta com Numa, o leão, e o mata. Viu com que facilidade ele ergueu o corpo do poderoso Bolgani sobre o ombro. Viu-o trotar levemente pela trilha da selva sob sua carga. Com a mesma facilidade, e carregará o cadáver pelas árvores da floresta, bem acima do solo. Em todo o mundo, não há outro igual a ele, nenhum outro como Tarzan dos macacos. Se o senhor foi sábio, Gomangani, terá Tarzan como amigo. Os negros a ouviam, seus rostos opacos não revelando nada do que se passava em seus cérebros estúpidos. Por alguns instantes, permaneceram assim em silêncio, os negros corpulentos e ignorantes de um lado, a esbelta e bela mulher branca do outro. Então ela falou, vão, ela bradou imperiosamente, e preparem minha cabana. Era a alta sacerdotisa do deus flamejante, lá, a rainha de Opar, dirigindo-se aos escravos. Sua postura régia e seus tons impositivos provocaram uma mudança instantânea nos Aldeões, e lá soube então que Tarzan estava certo em sua suposição de que eles só poderiam ser movidos pelo medo, pois agora eles se viraram rapidamente, encolhendo-se como cães açoitados, e se apressaram para uma cabana próxima, que prepararam rapidamente para ela, trazendo folhas e graminhas frescas para o chão, e frutas, nozes e bananas para sua refeição. Quando tudo estava pronto, lá subiu pela corda e passou pela abertura circular no chão da cabana suspensa, que ela achou grande e arejada, e agora razoavelmente limpa. Ela puxou a corda atrás de si e se jogou na cama macia que haviam preparado para ela, e logo o balanço suave da cabana suspensa, o murmúrio suave das folhas acima dela, as vozes dos pássaros e insetos combinados com seu próprio cansaço físico a embalaram em um sono profundo. A noroeste do Vale de Opar, a fumaça elevava-se das fogueiras de um acampamento, onde cerca de 100 negros e 6 brancos faziam sua refeição noturna. Os negros agachavam-se sombrios e taciturnos, murmurando entre si em voz baixa sobre sua parca refeição, enquanto os brancos, carrancudos e apreensivos, mantinham suas armas de fogo à mão. Uma delas, uma moça e a única do sexo feminino no grupo, dirigia-se aos seus companheiros. Devemos a avareza de Adolf e a fanfarronice de Esteban à condição em que nos encontramos, ela disse. O gordo Bluber encolheu os ombros, enquanto o grande espanhol franziu a testa. Por que motivo? Perguntou Adolfo. Devo ser culpado. O senhor foi avarento demais para empregar transportadores suficientes. Eu lhe disse na época que deveríamos ter tido 200 negros em nosso grupo, mas o senhor quis economizar um pouco de dinheiro. E agora qual é o resultado? 50 homens carregando 80 libras de ouro cada um e os demais carregadores estão sobrecarregados com equipamentos de acampamento, enquanto restam poucos para que os ascaris nos guardem adequadamente. Precisamos conduzi-los como bestas para progredir e evitar que abandonem suas cargas, e eles estão exaustos e irritados. Eles não precisam de muita desculpa para nos matar a todos ali mesmo. Além de tudo isso, estão subalimentados. Se pudéssemos manter seus estômagos cheios, provavelmente conseguiríamos mantê-los felizes e razoavelmente satisfeitos, mas aprendi o suficiente sobre os nativos para saber que, se estiverem com fome, não estarão nem felizes nem satisfeitos, mesmo na ociosidade. Se Esteban não tivesse se gabado tanto de sua proeza como caçador, teríamos trazido provisões suficientes para durar toda a viagem. Mas agora, embora tenhamos mal começado nossa jornada de volta, estamos com menos da metade das rações. Não posso caçar quando não há caça, rosnou o espanhol. Há muita caça, disse Kraski, o russo. Vemos os rastros disso todos os dias. O espanhol encarou com veneno. Se há tanta caça, disse ele, vá buscá-la você mesmo. Nunca pretendi ser caçador, respondeu Kraski.
embora pudesse sair com uma funda e uma espingarda de chumbinho e me sair tão bem quanto o senhor. O espanhol saltou para os pés ameaçadoramente, e instantaneamente o russo o cobriu com um pesado revólver de serviço. Parem com isso! Exclamou a moça, bruscamente, interpondo-se entre eles. Deixem que esses canalhas lutem, rosnou John Pebbles. Se um deles matar o outro, haverá menos pessoas para dividir o botim. E aqui estamos nós. E é isso. Por que deveríamos brigar? Exigiu Blueber. Há o suficiente para todos, mais de 43.000 libras esterlinas para cada um. Quando você fica com raiva de mim, me chama de judeu sujo e diz que sou avarento, mas, meu Deus, vocês, cristãos, são você. Você mataria um de seus amigos para conseguir mais dinheiro. Olá, olá, graças a Deus, não sou cristão. Cale-se, rosnou Toco. Ou teremos 43.000 libras a mais para dividir. Blueber observava o grande inglês com receio. Vamos, Dick, ele disse, com sua voz mais melosa. Você não ficaria bravo com um pequeno engasgo? Ficaria. E eu, seu melhor amigo, estou farto de todas essas reclamações, disse Toco. Não sou intelectual, sou apenas um pugilista, mas tive bom senso suficiente para saber que Flora é a única, no meio daquele bando, cujos miolos não fariam barulho dentro de uma casquinha de amendoim. John, Blueber, Krask e eu estamos aqui porque conseguimos levantar os fundos para realizar o plano da Flora. O gringo ali, e ele indicou Esteban, porque seu rosto e sua figura preenchiam os requisitos. Nenhum de nós precisa de cérebro para este trabalho, e nenhum de nós tem mais cérebro do que o necessário. Flora é a mente brilhante desta organização, e quanto mais cedo todos entenderem isso e seguirem suas ordens, melhor será para todos nós. Ela já esteve na África com esse sujeito, Lord Greystoke. Antes você era camareira da esposa dele, não era, Flora? E ela sabe algo sobre o país, os nativos e os animais, e nenhum de nós sabe nada. Toco tem razão, disse Krask rapidamente. Já estamos nos arrastando por tempo suficiente. Não tivemos um chefe, e a coisa a fazer é tornar Flora chefe a partir de agora. Se alguém pode nos tirar desta situação, é ela. E pela forma como aqueles sujeitos ali estão agindo, e ele acenou para os negros, teremos sorte se sairmos com a pele intacta, quanto mais levando algum ouro conosco. Olhe, oi, não pretende deixar o ouro para trás, quase gritou Blueber. Quero dizer que faremos o que Flora achar melhor, respondeu Krask. Se ela disser para deixar o ouro, nós o deixaremos. Nós fazemos, concordou Tuco. Sou favorável, disse Pebbles. O que Flora disser é lei. O espanhol assentiu com um aceno taciturno. O restante de nós é totalmente favorável. Blueber, e você? Perguntou Krask. O velho claro se você diz, disse Blueber. E como John diz, e aqui não estamos, e o que é isso? E agora, Flora, disse Pebbles, você é a grande. O que você diz é lei. O que faremos a seguir? Muito bem, disse a moça, acamparemos aqui até que esses homens descansem, e amanhã cedo partiremos de forma inteligente e sistemática, para conseguir carne para eles. Com a ajuda deles, podemos fazê-lo. Quando estiverem descansados e bem alimentados, partiremos vivamente para a costa, movendo-nos muito lentamente, a fim de não cansá-los em demasia. Este é o meu primeiro plano, mas tudo depende da nossa capacidade de obter carne. Se não o encontrarmos, enterrarei o ouro aqui e faremos o possível para alcançar a costa o mais rápido possível. Ali recrutaremos novos carregadores, o dobro do que temos agora, e compraremos provisões suficientes para nos levar de volta. Ao retornarmos, armazenaremos provisões em cada local de acampamento para nossa viagem de volta, evitando assim a necessidade de transportar cargas pesadas durante todo o percurso de ida e volta. Dessa forma, podemos sair leves, com o dobro de carregadores do que realmente necessitamos, e, ao trabalharmos em turnos, viajaremos muito mais rápido e não haverá reclamações. Estes são meus dois planos. Não estou perguntando o que você pensa sobre eles, pois não me importa. O senhor me fez chefe, e a partir de agora conduzirei esta empresa da forma que julgar mais adequada. Parabéns a você, Rujo Pebbles. É esse tipo de conversa que gosto de ouvir. Diga ao chefe que desejo vê-lo, Cal, disse a moça, voltando-se para Krask. E um momento depois, o russo retornou com um negro corpulento. Ovasa, disse a moça, quando o negro parou diante dela. Estamos com escassez de alimentos e os homens estão sobrecarregados com cargas 2 vezes mais pesadas do que deveriam carregar. Diga-lhes que aguardaremos aqui até que estejam descansados e que amanhã todos sairemos para caçar carne. O senhor enviará seus homens sob o comando de 3 homens de confiança, que atuarão como batedores e conduzirão a caça em nossa direção. Dessa forma, deveríamos obter bastante carne, e quando os homens estiverem descansados e bem alimentados, partiremos lentamente. Onde a caça foi abundante,
caçaremos e descansaremos. Diga-lhes que, se fizerem isso e alcançarmos a costa em segurança e com toda a nossa carga, eu lhes pagarei o dobro do que concordaram em receber. Olá, olá, gaguejou Bloober. 2 vezes o valor que eles concordaram em receber. Flora. Por que não oferecer 10%? O dote seria um bom interesse sobre o dinheiro deles. Cale-se, seu tolo. Rosnou Krusk. E Bloober se calou, embora balançasse para frente e para trás, negando com a cabeça em desaprovação. O homem negro, que se apresentará para a entrevista com um comportamento taciturno e carrancudo, iluminou-se visivelmente agora. Eu lhes direi, disse ele, e creio que não terá mais problemas. Ótimo, disse Flora. Vai, diga-lhes agora. E o negro virou-se e saiu. Aí está, disse a moça, com um suspiro de alívio. Acredito que finalmente podemos ver a luz no fim do túnel. Vocês prometeram pagar a eles, berrou Bloober. Olá. Na manhã seguinte, eles se prepararam para iniciar a caçada. Os negros agora sorriam e estavam felizes, antecipando-se à fartura de carne. E enquanto marchavam para a selva, cantavam alegremente. Flora os havia dividido em 3 grupos, cada um sob a liderança de um chefe, com instruções explícitas sobre a posição que cada grupo deveria ocupar na linha de batedores. Outros foram designados aos brancos como carregadores de armas, enquanto um pequeno grupo de ascaris foi deixado para trás para guardar o acampamento. Os brancos, com exceção de Esteban, estavam armados com rifles. Somente ele parecia inclinado a questionar a autoridade de Flora, insistindo que preferia caçar com lança e flechas, de acordo com o papel que estava desempenhando. O fato de, embora tivesse caçado assiduamente por semanas, nunca ter obtido uma única presa, não foi suficiente para diminuir seu egoísmo. Ele havia entrado tão genuinamente em seu papel que realmente pensava ser Tarzan dos macacos, e com tamanha fidelidade se equipara em cada detalhe, e era tão mestre na arte da maquiagem que, em conjunto com sua esplêndida figura e seu belo rosto, quase uma contraparte de Tarzan, não era de se admirar que quase enganasse a si mesmo com tanto sucesso quanto enganava os outros, pois havia homens entre os carregadores que haviam conhecido o grande homem macaco, e até mesmo estes foram enganados. Embora se maravilhassem com a mudança nele, pois em pequenas coisas ele não se comportava como Tarzan, e em relação às mortes, era decepcionante. Flora Hawkes, dotada de inteligência acima da média, percebeu que não seria prudente contrariar nenhum de seus companheiros desnecessariamente, e por isso permitiu que Esteban caçasse naquela manhã à sua maneira, embora alguns dos outros tenham resmungado um pouco com sua decisão. Qual é a diferença? Ela lhes perguntou, depois que o espanhol partiu sozinho. As chances são de que ele não consiga usar um fuzil melhor do que usa sua lança e flechas. Cal e Dick são, de fato, os únicos com chances entre nós, e é deles que dependemos principalmente para o sucesso de nossa caçada hoje. O egoísmo de Esteban foi tão abalado que é possível que ele recorra à última extremidade para obter uma vitória hoje. Esperemos que ele seja bem-sucedido. Espero que ele quebre o pescoço. Seu idiota, disse Krusk. Ele serviu ao nosso propósito e seria melhor para nós se nos livrássemos dele. A moça negou com a cabeça. Não, disse ela. Não devemos pensar ou falar sobre nada desse tipo. Entramos juntos nessa empreitada. Vamos permanecer unidos até o fim. Se o senhor a deseja a morte de um de nós, como sabe que outros não desejam a sua morte? Não tenho dúvidas de que Miranda deseja minha morte, respondeu Krusk. Nunca vou para a cama à noite sem pensar que aquele maldito Griazer pode tentar me esfaquear antes do amanhecer, e não me faz sentir mais bondoso em relação a ele ouvi-la defendê-lo. Flora, você tem sido um tanto condescendente com ele desde o início. Se eu tiver, não é da sua conta, retrucou a moça. E assim iniciaram sua caçada, o russo carrancudo e furioso, abrigando pensamentos de vingança ou algo pior contra Esteban. E Esteban, caçando pela selva, estava ocupado com seu ódio e seu ciúme. Sua mente sombria estava aberta a qualquer sugestão casual de um meio para eliminar os outros homens do grupo e tomar a mulher e o ouro para si. Ele os odiava todos. Em cada um via um possível rival para os afetos de Flora, e na morte de cada um via não apenas um pretendente a menos para os afetos da moça, mas 43.000 libras adicionais a serem divididas entre menos pessoas. Sua mente estava, portanto, ocupada a ponto de excluir a atividade da caça, que deveria ser sua única preocupação, quando ele atravessou uma área de mata densa e adentrou a luz ofuscante do sol em uma grande clareira, deparando-se com um grupo de cerca de 50 magníficos guerreiros de ébano. Por um instante, Esteban permaneceu paralisado de terror, esquecendo momentaneamente o papel que estava desempenhando, pensando em si mesmo apenas como um homem branco solitário no coração da África selvagem, enfrentando um grande grupo de nativos guerreiros canibais. Talvez, foi naquele momento de completo silêncio e inação que ele se salvou, pois, enquanto permanece adiante deles,
o vaziri reconheceu na figura silenciosa e majestosa seu amado senhor em uma pose característica. "Oh, Bwana! Bwana!" exclamou um dos guerreiros, correndo para a frente. "É realmente você, Tarzan dos macacos, senhor da selva, a quem tínhamos dado como perdido. Nós, seus fiéis vaziri, temos estado à sua procura, e neste momento estávamos prestes a ousar os perigos de Opa, temendo que o senhor pudesse ter se aventurado lá sem nós e sido capturado. Ponto Negro, que em certa época havia acompanhado Tarzan a Londres como servo pessoal, falava inglês precário, uma conquista da qual se orgulhava desmedidamente, não perdendo nenhuma oportunidade de exibir sua proficiência diante de seus companheiros menos afortunados. O fato de ter sido ele quem o destino escolhera para atuar como porta-voz foi, de fato, uma circunstância afortunada para Miranda. Embora este último se dedicasse assiduamente a dominar o dialeto dos transportadores da costa oeste, teria dificuldades em manter uma conversa com um deles, ao passo que não compreendia nada da língua vaziri. Flora o havia instruído com cuidado e esmero sobre a história de Tarzan, de modo que ele percebeu, naquele momento, que estava na presença de um grupo de vaziri, fiéis ao homem macaco. Nunca antes ele havia visto negros tão magníficos, homens bem apessoados e poderosos, com rostos inteligentes e traços bem definidos, parecendo estar em um estágio evolutivo muito superior ao dos negros da costa oeste, em relação aos macacos. De fato, Esteban Miranda teve sorte por ser perspicaz e um ator consumado. Caso contrário, ele teria traído seu terror e sua mágoa ao saber que essa banda de seguidores ferozes e fiéis de Tarzan estava nesta parte do país. Por mais um momento, permaneceu em silêncio diante deles, recompondo-se, e então falou, percebendo que sua própria vida dependia de sua plausibilidade, e, enquanto refletia, uma grande luz surgiu no cérebro astuto do espanhol inescrupuloso. "Desde a última vez que o vi", disse ele, "descobri que um grupo de homens brancos havia entrado no país com o propósito de roubar os cofres do tesouro de Opa. Eu os segui até encontrar seu acampamento, e então vim em busca de vós, pois são muitos e possuem muitos lingotes de ouro, pois já estiveram em Opa. Sigam-me, e invadiremos o acampamento deles para tomar o ouro." Entre, e ele voltou para o acampamento que acabará de deixar. Enquanto percorriam a trilha na selva, Úrsula, o vaziri que havia falado inglês com ele, caminhava ao lado de Esteban. Atrás deles, o espanhol podia ouvir os outros guerreiros falando em sua língua nativa, da qual não entendia nenhuma palavra, e ocorreu-lhe que sua posição seria muito embaraçosa caso fosse interpelado na língua vaziri, que, naturalmente, Tarzan devia entender perfeitamente. Enquanto ouvia a tagarelice de Úrsula, sua mente trabalhava rapidamente, e, em breve, como se fosse uma inspiração, a memória de um acidente ocorrido com Tarzan lhe veio à mente, acidente este que lhe fora narrado por Flora, a história do ferimento que ele sofrerá nos cofres do tesouro de Opar, na ocasião em que perderá a memória devido a um golpe na cabeça. Esteban se perguntava se, a princípio, havia se comprometido profundamente demais para atribuir à amnésia quaisquer deficiências na interpretação do papel que estava desempenhando. Em seu pior momento, contudo, parecia-lhe o melhor que poderia fazer. Ele se voltou subitamente para Úrsula. "Lembra-se", perguntou ele, "do acidente que me acometeu nos cofres do tesouro de Opar, privando-me da memória?" "Sim, Bwana, lembro-me bem", respondeu o negro. "Um acidente semelhante me aconteceu", disse Esteban. "Uma grande árvore caiu em meu caminho, e ao cair, um galho atingiu-me na cabeça. Não me fez perder a memória por completo, mas, desde então, é com dificuldade que recordo muitas coisas, e há outras que devo ter esquecido por completo, pois não sei o seu nome, nem compreendo as palavras que meus outros vaziris estão dizendo sobre mim." Úrsula olhou para ele com compaixão. "Ah, Bwana, triste é o coração de Úrsula ao saber que este acidente lhe aconteceu. Sem dúvida, em breve passará, assim como a outra, e enquanto isso, eu, Úrsula, serei sua memória." "Bom", disse Esteban, "diga aos outros que eles podem entender, e diga-lhes também que perdi a memória de outras coisas além disso. Não conseguiria mais encontrar o caminho de casa sem você, e meus outros sentidos também estão embotados. Mas, como a senhora diz, Úrsula, isso logo passará, e eu voltarei a ser eu mesmo." "Seu fiel vaziri se alegrará muito com a chegada desse momento", disse Úrsula ao se aproximarem do acampamento. Miranda advertiu Úrsula para que instruísse seus seguidores a fazer silêncio, e logo ele os deteve nos arredores da clareira, onde podiam ter uma visão do bom e das tendas, cuja guarda era feita por um pequeno grupo de meia dúzia de ascaris. "Quando virem nossa superioridade numérica, não oferecerão resistência", disse Esteban. "Cerquemos, portanto, o acampamento, e, a um sinal meu, avançaremos juntos. Quando vocês se dirigiram a eles, dizendo que Tarzan dos macacos vem com seus vaziri pelo ouro que roubaram,
mas que os poupara se deixarem o país imediatamente e nunca mais retornarem. Se tivesse cumprido seu propósito também, o espanhol teria ordenado de bom grado a seu vaziri que atacasse os homens que guardavam o acampamento e os destruísse a todos. Mas um plano mais engenhoso havia surgido em seu cérebro astuto. Ele desejava que esses homens o vissem com os vaziri e vivessem para contar aos outros que o haviam visto, e repetia a Flora e seus seguidores o que Esteban tinha em mente para dizer a um dos Ascari, enquanto os vaziri recolhiam os lingotes de ouro do acampamento. Ao instruí-los a posicionar seus homens ao redor do acampamento, Esteban fez adverti-los de que não deveriam se mostrar até que ele próprio se esgueirasse para a clareira, e atraísse a atenção dos Ascaris de guarda. 15 minutos, talvez, foram consumidos no posicionamento de seus homens, e então Úrsula retornou a Esteban para relatar que tudo estava pronto. Quando eu levantar a mão, saberá que me reconheceram e que deverá avançar, advertiu Esteban, avançando lentamente para a clareira. Um dos Ascaris o viu e o reconheceu como Esteban. O espanhol deu alguns passos em direção à bomba e em seguida, parou. Eu sou Tarzan dos macacos, disse ele. Seu acampamento está completamente cercado por meus guerreiros. Não tome nenhuma atitude contra nós e não lhe faremos mal. Ele acenou com a mão. 50 vaziris intrépidos surgiram da vegetação que os ocultava na selva circundante. Os Ascaris os observavam com terror mal disfarçado, manuseando seus fuzis nervosamente. Não atirem, advertiu Esteban, ou todos vocês serão mortos. Ele se aproximou mais e seus vaziros cercaram, envolvendo completamente a bomba. Fale com eles, Úrsula, disse Esteban. O negro avançou. Somos os vaziri, ele bradou. E este é Tarzan dos macacos, senhor da selva, nosso mestre. Viemos recuperar o ouro de Tarzan que o senhor roubou dos cofres do tesouro de Opar. Desta vez, pouparemos o senhor, com a condição de que deixe o país e nunca mais retorne. Diga esta palavra aos seus mestres, diga-lhes que Tarzan observa, e que seus vaziri observam com ele. Abaixem seus fuzis. O Ascari, feliz por escapar tão facilmente, atendeu às exigências de Úrsula, e momentos depois, os vaziri entraram no bomba, sob a direção de Esteban. Começaram a recolher os lingotes de ouro. Enquanto trabalhavam, Esteban aproximou-se de um dos Ascaris, que ele sabia falar inglês precário. Diga ao seu mestre, disse ele, que agradeça a misericórdia de Tarzan, que cobrou apenas uma vida por esta invasão de seu país e roubo de seu tesouro. A criatura que se atreveu a se passar por Tarzan eu matei, e seu corpo levarei comigo para alimentar os leões. Diga-lhes que Tarzan perdoa até mesmo a tentativa de envenená-lo por ocasião de sua visita ao acampamento deles, mas apenas sob a condição de que jamais retornem à África, e que não revelem o segredo de Opar a mais ninguém. Tarzan observa, e seus vaziri observam, e nenhum homem pode entrar na África sem o conhecimento de Tarzan. Mesmo antes de partirem de Londres, eu já sabia que eles viriam. Diga a eles isso. Bastarão poucos minutos para que o vaziri reunisse os lingotes de ouro, e antes que o Ascari se recuperasse da surpresa de seu aparecimento, eles já haviam retornado à selva, com Tarzan, seu mestre. Era tarde da tarde quando Flora e os 4 homens brancos retornaram de sua caçada, cercados por negros alegres e risonhos, carregando os frutos de uma perseguição bem-sucedida. Agora que a senhora está no comando, Flora, dizia Kraski, a fortuna realmente sorri para nós. Temos carne suficiente aqui para vários dias, e com bastante carne no estômago, eles deverão progredir bem. Eu mesmo direi que as coisas parecem mais promissoras, disse Bluebeard. Caramba, eles fazem isso, disse Top. Estou lhe dizendo que Flora é muito inteligente. Que diabos é isto? Exijo saber, indagou Pebres. O que há de errado com aqueles mendigos? E apontou para a bomba, que agora estava à vista, e da qual os Ascaris estavam saindo correndo, tagarelando excitadamente enquanto corriam em direção a eles. Tarzan dos macacos esteve aqui, gritaram eles, excitados. Ele esteve aqui com todos os seus vaziri, 1000 grandes guerreiros, e embora tenhamos lutado, eles nos venceram, levando o ouro, foram embora. Tarzan dos macacos me dirigiu palavras estranhas antes de partirem. Ele disse que havia matado um dos seus, que ousara se autodenominar Tarzan dos macacos. Não o compreendemos. Ele partiu sozinho para caçar quando você foi pela manhã, e retornou em breve com 1000 guerreiros. Tomou todo o ouro e ameaçou nos matar, a você e a nós, caso retornasse a este país novamente. Voto, gritou Bluebeard. O ouro se foi. Olá, olá. E então todos começaram a fazer perguntas ao mesmo tempo, até que Flora os silenciou. Venha, disse ela ao líder dos Ascaris. Retornaremos ao Boma e então você me contará, lenta e cuidadosamente, tudo o que aconteceu desde que partimos. Ela ouviu atentamente sua narrativa, e em seguida, o questionou cuidadosamente sobre vários pontos diversas vezes. Finalmente, ela o dispensou. Em seguida,
Ela se voltou para seus cúmplices. Está tudo claro para mim, ela disse. Tarzan recuperou-se dos efeitos da droga que administramos. Então, e nos seguiu com seu vazire. Capturou Esteban e o matou, e encontrando o acampamento, levou ouro. Seremos afortunados se escaparmos da África com vida. Olá, olá, quase gritou Bluebeard, aquele vigarista sujo. Ele rouba todo o nosso ouro, e quebra. Perdemos nossas 2.000 libras. Olá, olá, cale-se, seu judeu imundo, rosnou. Se não fosse por você e o estrangeiro, essa coisa nunca teria acontecido. Com ele se gabando de sua caça e não sendo capaz de matar nada, e você espremendo cada centavo. Estamos em uma situação terrível.